Olá pessoal, a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos de história. Hoje a gente vai falar do processo de independência das 13 colônias, tá? As 13 colônias inglesas da América, que nada mais nada menos do que são os Estados Unidos hoje. Tá? A gente vai ver em duas partes. Hoje a gente vai entender o que foi a Guerra dos Sete Anos e depois vamos ver as leis que acolcharam os norte-americanos e fizeram com que eles pensassem no processo de independência. Mas vamos ver lá o que foi a Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos, como vocês estão vendo ali, a bandeira do Império do Reino Unido e do Império Francês. O que foi? Foi uma luta entre a Inglaterra e a França pelo controle das terras da América do Norte da América. Ah, professor, então isso aí tem alguma coisa a ver com a questão do Canadá falar francês e os Estados Unidos falar inglês. Isso mesmo, tá? Os franceses colonizaram o Canadá, né? Mas qual foi o motivo? Os ingleses queriam avançar para o oeste, mas foram bloqueados pelos franceses. Se vocês lembrarem, quando a gente estudou ano passado a colonização das 13 colônias, as 13 colônias elas ficavam apenas no litoral do Oceano Atlântico. O resto que passava era dos franceses. Então, as 13 colônias elas não iam até o Oceano Pacífico, como eram os Estados Unidos. Então, quando os norte-americanos os ingleses quiseram avançar para território francês, houve esse confronto. Tá? A guerra começou pela disputa de terra entre esses dois países. Cada lado usou nativos americanos para ajudar no confronto. Tá? O que é que acontece? Os norte-americanos, né, que era o pessoal das 13 colônias, ficou do lado de quem? Dos ingleses, é claro. Tá? A Inglaterra teve apoio total dos moradores das 13 colônias. Né? Mas o que é que acontece? Quais foram as consequências da Guerra de 7 Anos? A Inglaterra venceu a guerra, a França perdeu as colônias da América, ficando apenas lá com a Guiana Francesa. A Inglaterra foi a guerra foi desastrosa para a Inglaterra. Por quê? Porque gastou muito dinheiro. Foi gasto muito dinheiro nessa guerra. Então o parlamento inglês quis que os colonos americanos pagassem a conta. Aí foi onde começam as desavenças entre ingleses e o pessoal das 13 colônias. Vou aparecer aqui para explicar para vocês. Nesse confronto, os norte-americanos, como eu já falei, apoiaram os ingleses contra os franceses. E os ingleses conseguiram vencer. Mas olha aqui o que o parlamento fez. A gente gastou muito, a culpa do pessoal das 13 colônias, que são os colonos. Os colonos é o pessoal das 13 colônias. E quem vai pagar a conta? Os norte-americanos. E o que é que acontece? Começou uma disputa entre os ingleses e os colonos das 13 colônias. Aí veio as leis proibitivas inglesas. A gente viu, até na aula de geografia, que a colonização da América, a colonização do norte da América foi núcleos de povoamento. Né? A metrópole não exercia um certo controle sobre eles. Mas a partir daqui tudo mudou. Vamos ver lá o que foi que os ingleses fizeram com o norte-americano e deixaram eles insatisfeitos. Como vimos, os gastos com a coroa inglesa e o posicionamento dos colonos norte-americanos a favor da França na Guerra de 7 Anos foram os fatores que levaram à elaboração de várias leis. Né, pessoal, isso aí tá um errozinho no livro de vocês, tá? Os norte-americanos não ficaram do lado dos franceses. Acho que é erro de digitação. Essa nova legislatura impôs impostos que visavam explorar o controle da economia colonial. E mais tarde punir os colonos, né, que tinham antes mesmo do final da Guerra dos 7 Anos. Né? Aí foi criada a lei do melaço. Não sei se vocês lembram, ano passado a gente estudou sobre o melaço.
que tinha um comércio triangular, né? Os norte-americanos compravam o melaço, ou a cana, transformava em melaço, mas transformava em rum, trocava por escravo e assim sucessivamente. Que foi um exemplo que viria a acontecer após o conflito entre os franceses e os ingleses. Essa lei estabelecia um imposto sobre o melaço da cana usado na fabricação de rum, que não fosse trazido pelas colônias inglesas. O que é que acontece? Todo melaço que não fosse produzido pelos ingleses tinham que pagar impostos. Tá? Outra lei, a lei do selo. Todo produto tinha que entrasse ou saísse da colônia, tinha que ter um selo da Inglaterra. Como vocês estão vendo aí esse jarrozinho com o selo. Tá? A partir de 1765, a coroa inglesa tentou invadir diretamente, intervir diretamente na organização política da colônia americana, principalmente através do parlamento inglês. Assim foi criado a lei do selo, que obrigava qualquer documento colonial a ter o selo real para que fosse válido. Os colonos reagiram dizendo que, embora fossem cidadãos ingleses, não tinham participação efetiva no parlamento e, portanto, sem representação, não se viam obrigados a pagar esse imposto. Tá? Então, outra lei imposta aos colonos das 13 colônias. Aí veio o principal, tá? A festa do chá de Boston. Professor, o que foi isso? Uma revolta que os colonos das 13 colônias fizeram no porto de Boston. Tá? Jogaram o chá dentro do mar. Como dizia, a lei é a festa do chá de Boston. Em um evento ocorrido em 1773, 3 anos antes da independência, demonstrava o quanto estava claro a insatisfação dos colonos norte-americanos com os ingleses. A Inglaterra ainda sentia os efeitos financeiros da Guerra dos 7 Anos, mesmo passados 10 anos. Visando aumentar os recursos, passou a explorar ainda mais a colônia, aumentando os impostos sobre os produtos de exportação, como o chá, o papel e o vidro. A reação foi violenta por parte dos colonos, que levou a coroa inglesa a voltar atrás em sua decisão, permanecendo apenas o imposto sobre o chá. Vocês sabem que os ingleses têm aquela tradição de tomar o chá das 5, né? Então eles foram mexer logo no chá, que na verdade era o maior produto de exportação da colônia norte-americana. A coroa inglesa passou a levar chá da Inglaterra para os Estados Unidos, a preços mais baixos, o que complicava financeiramente os comerciantes. O que é que acontece? Os ingleses começaram a levar chá para as 13 colônias e começaram a vender mais barato do que o chá dos próprios norte-americanos. E o que é que acontece? Os norte-americanos tiveram um grande prejuízo, né? E com esses barcos vindo cheios de chá da Inglaterra. O que foi que eles fizeram no porto de Boston? Por essa razão, ocorreu a chamada Festa do Chá de Boston. Os colonos invadiram... Primeiro, os colonos eles se vestiram de índios e invadiram os barcos e atiraram as caixas de chá ao mar. Esse era um prenúncio de que a independência dos Estados Unidos era questão de tempo, tá? Desavenças. Eu acho que tem um episódio do Pica-Pau que passa a festa do chá de Boston, ele jogando as caixas de chá dentro do mar. Aí veio as leis intoleráveis, tá? Que é a nossa última parte, tá? O episódio das leis intoleráveis. O episódio da festa do chá de Boston causou uma reação da coroa inglesa, que criou leis e impostos que aumentavam a exploração dos produtos coloniais. As 3 leis foram criadas, chamadas leis intoleráveis, com a intenção de ampliar o controle sobre a colônia. Essas leis foram, vamos ver qual foram as leis. A lei do Porto de Boston, criada
em resposta à festa do chá de Boston. Essa lei ditava que o porto de Boston permaneceria fechado a qualquer embarcação enquanto não fosse pago as caixas de chá tiradas ao mar. Então essa lei, o porto só reabria quando os prejuízos do chá que foram jogados ao mar fossem pagos. A lei do aboletamento. As autoridades coloniais passaram, através dessa lei, dar a estrutura e instalações adequadas aos oficiais e soldados ingleses. Então, quando vinham essas esquadras inglesas para a América, tinha que ter os colonos eram obrigados a dar estrutura para que esses soldados e oficiais ficassem. E a lei de Quebec. Essa lei foi mais específica para o Canadá. Como os ingleses controlavam essa região, após a Guerra dos 7 Anos, porque após a Guerra dos 7 Anos? Porque pertencia aos franceses, depois da guerra passou a pertencer aos ingleses. Para prevenir possíveis reações dos colonos contra os ingleses, foi concedida a liberdade religiosa e de costumes, tá? Então, isso aqui foi um pouco do início do processo de independência dos Estados Unidos. Próxima aula a gente conclui. Até!